Olá, que bom que você está aqui. Esse é o canal da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. Eu sei que você deve estar assustado. Igreja, né? Será que não é um canal de esportes? Dois atletas aqui, mas não. É igreja é um canal da igreja mesmo, gente. E a gente quer falar com você. Talvez você já faça parte de uma comunidade de fé, ou fez já no passado, saiu, está querendo retomar, ou tem aqueles também que nunca tiveram contato com uma igreja, André. Igreja, que troço mais estranho, eu tenho medo, eu tenho dificuldade, eu tenho várias dúvidas sobre igreja, e é sobre isso que eu acho que a gente quer conversar hoje, né, André? Exatamente, eu acho que tem... na experiência das pessoas, elas têm muito motivo de ter distanciamento, estranhamento, dúvida, antipatia. E, poxa, parece que na experiência ela percebe que tem pessoas que ela conhece, gosta, respeita, e essas pessoas gostam da igreja. Como pode algumas pessoas odiarem profundamente e outras pessoas gostarem? Nós somos dessas que aprendemos a gostar. Eu já odiei. Eu já odiei também. Eu vou falar pra você, André. Eu não queria saber de igreja, saber de crente. Esses caras aí são tudo estranhos. Você que nem eles. Era assim que você sentia também? Sim, queria bastante distância, tinha bastante antipatia, não aceitava nenhum convite. E curiosamente algumas coisas aconteceram, mudaram. E ela não está longe de ser perfeita. Eu faço parte dela, tá? Ele faz parte dela. Olha só, gente, faz o seguinte, fica aqui, assista esse vídeo, porque eu acho que a gente vai conseguir esclarecer um pouco das tuas dúvidas, tá? Dá uma olhadinha nesse videozinho que vai passar aqui agora. Eu amo a igreja porque ela me desafia a ser como Jesus foi. Eu amo a igreja porque ela é coisa de Deus. Ela é um ambiente no qual nós podemos pôr em prática tudo que aprendemos nas Escrituras sobre o amor ao próximo, o respeito, a tolerância e principalmente servir o próximo. Eu amo a igreja porque ela é a família de Deus. Eu amo a igreja porque ela é uma parte do corpo de Cristo na Terra. Eu amo a igreja porque ela é uma família. Eu amo a igreja porque lá eu sei que é pregado o evangelho verdadeiro. Eu sei que a palavra de Deus é levada a sério ali. E aí, André? E essa fala aí, por que amamos a igreja? O que está por trás disso? Por que esse tema? A gente vai partir de qual pressuposto para falar com quem está assistindo aí sobre isso? Então, o pressuposto básico é que a gente tem afeto por ela. Nós amamos esse negócio aí que a gente está chamando de igreja. E a gente não ama um prédio, a gente não ama uma reunião, uma instituição que tenha determinado nome. Isso pode vir a acontecer, um respeito por um lugar de encontro, pode ter um respeito por uma denominação que estrutura, que organiza, mas o nosso amor é essa entidade maravilhosa, esse organismo que a gente chama de igreja. É isso que a gente Tá, mas vamos fazer o seguinte, vamos esclarecer algumas coisas bem mais básicas, tá? Igreja, o que é igreja, em primeiro lugar? Legal. Igreja nada mais é do que povo de Deus. Igreja é o povo de Deus. Pronto, simples assim, é o povo que Deus tem uma aliança com ele. Mas daí a gente pode, assim, para caracterizar melhor, perceber que uma igreja ela apresenta no mínimo 4 aspectos. Primeiro aspecto, confessional. O que ela confessa como crença dela? Então só é igreja se confessa a Bíblia como o seu lugar, o seu objeto de fé e crença. Esse é um ponto. Outro aspecto, né? Primeiro confessional. Segundo, é histórico. Uma igreja, ela é uma igreja porque ela tem uma história, ela está conectada a uma tradição doutrinária, uma tradição de ensino. Então a nossa igreja não aconteceu assim de 10 anos atrás a gente falasse, poxa, vamos começar uma igreja porque é um grande negócio. Tem gente fazendo essa palhaçada, isso é fato, isso é verdadeiro, mas a verdadeira igreja não se sustenta assim. Ela se apoia em um corpo de uma tradição de 2000 anos de interpretação e leitura das escrituras, onde ela se debruça, olha o que foi feito na história e ela dá continuidade a isso. Então, confessional, histórico, o outro é comunitário. Igreja é o ambiente onde pessoas que comungam da fé em Cristo, revelado nas Escrituras, têm seus ajuntamentos. Então, há igrejas pequenas, de um grupo de pessoas pequenas, igrejas maiores. Então, não tem como ser igreja sem se juntar com outras pessoas.
E um quarto aspecto a gente chamaria de missionário. Ela tem um propósito de anunciar a revelação em Cristo Jesus. E essa é uma das coisas que a gente faz nesse canal aqui, é divulgar isso. Por quê? Porque a gente está apoiado na crença das Escrituras, confessional, está apoiado numa herança doutrinária, um aspecto histórico, tudo que foi dito ao longo da história acerca das próprias realidades das Escrituras, um aspecto comunitário, gente que se organiza, que tem liderança, que caminha junto, e o outro é esse aspecto missionário, da divulgação, de contar para as pessoas as boas notícias. 4 aspectos. Legal. Povo de Deus. Ô André, eu antes de fazer parte de uma comunidade de fé, às vezes eu estava trocando de canal, acho que você já fez isso também, e caía num canal lá de uma igreja na televisão. E eu achava que toda igreja era daquele jeito. Aquilo que a gente assistia, aquelas bizarrices na televisão. Eu pensava, não, igreja é assim mesmo, todo mundo é igual. Igreja é tudo igual, André? Não, todas as não igrejas são iguais? Eu acho que não daria nem para chamar todas de igreja. Um ponto, e aí a consideração de quem nos ouve, quem nos assiste. Assim como há profissionais de todas as áreas falsos médicos, falsos advogados, falsos empresários, pessoas que maculam o nome de um determinado grupo, o ambiente da igreja é cheio e recheado disso. Há falsas igrejas. Aí você fala, é muito fácil vocês falarem isso. Então o ponto, o que distingue então, André? Qual seria o distintivo de uma igreja que a gente chamaria verdadeira? E aqui eu não quero puxar sardinha para o nosso lado. Porque se nós saímos disso que eu vou falar aqui agora, a gente pode ser classificado como uma igreja falsa. Igrejas, eventualmente, que começaram com um bom propósito, se distanciaram do seu bom propósito e deixaram de ser igreja. Então, a pergunta é, o que caracteriza uma igreja verdadeira? Tá, uma sugestão. Você está procurando uma igreja, quer começar a caminhar, Sim. ou quer retomar para uma igreja. Isso. Dá uma sugestão para procurar uma igreja verdadeira, como você citou. Eu vou falar de 3 coisas que elas não são necessariamente primeiro, segundo e terceiro lugar. Elas são 3 que fazem um todo. Primeira coisa assim que eu quero destacar, a Bíblia. Uma igreja que não ensina a Bíblia, que não abre essa Bíblia, que não abre as Escrituras e não quer ensinar o que tem nas Escrituras de acordo com a própria Escritura, fuja desse lugar. Não vá para esse lugar. Outra coisa muito importante de uma igreja é anunciar a boa notícia do Evangelho. Uma igreja não é uma instituição que ensina as pessoas a fazerem coisas certas para receber a salvação de Deus, o presente de Deus do perdão. Fazer coisas certas para receber o perdão não é evangelho. Isso é moralismo, isso é religiosidade. Isso é errado. O evangelho é a boa notícia de que Deus fez algo para a gente. Então, uma igreja é verdadeira quando ela ensina a Bíblia. E ao ensinar a Bíblia, ela conta sobre a boa notícia do Evangelho. E uma terceira coisa indispensável. A igreja não pode fazer de nós, dos seres humanos, de você, o centro da atenção dela. Então, uma igreja que fica falando só para alegria, felicidade e satisfação e sucesso da sua audiência, é uma igreja que está comprometida, que ela não é adequada. Então, um exemplo clássico é Deus vai te servir, Deus vai te dar dinheiro, Deus vai te prosperar. Então, assim, o alvo é a pessoa e não Deus. Porque se você abre a Bíblia e você conhece o Evangelho, você vai descobrir que quem está no centro da história, a pessoa mais importante, é Deus, não é o ser humano. Então, são 3 características importantíssimas. Uma igreja que busca se aperfeiçoar, que busca ser verdadeira. Todas elas vão ter falhas, todas elas vão ter erro, porque tem ser humano e vai ter você lá e vai ter eu lá. O ponto é o seguinte, se ela está sendo zelosa para ensinar as Escrituras, se ela fala do Evangelho e se ela insiste em que Deus é o centro de toda a realidade, essa igreja é uma igreja verdadeira. André, você deve ter transitado ainda, transita em várias esferas, várias classes. Eu tenho aqui... Basta abrir o Facebook, você vê grupos de artes marciais, de esportes. E de forma geral, André, o que eu ouço de amigos, colegas, assim... Cara, a igreja faz mal pra caramba. Ela é o centro de todos os males. Ela coloca a cabeça em você, você fica ali, né, bitolado. Por que eu vou amar um troço desse chamado igreja? Ele é o causador de todos os males. Por que amar algo que só faz mal? Essa é uma fala que grita muito forte. E aí é curioso, né? Eu acho que existe igrejas que não poderiam ser chamadas de igreja, esse é um ponto. E existe muito defeito nessa comunidade de Jesus, as mais adequadas, as mais verdadeiras, elas são cheias de erros, e possuem erros mesmo, verdade, é feito de pessoas imperfeitas. Então a pergunta é uma pergunta legítima, por que amar?
Por que gostar? Por que apreciar? Por que frequentar? Por que estar aí? Então, é o que a gente quer responder ao longo desse mês, Vinícius. A gente vai ir atrás de diversas respostas para falar assim, poxa, há razões para fazer isso daí? Há motivos? Então, eu quero convidar as pessoas a ler comigo um texto das Escrituras para a gente descobrir, peraí, por que a gente ama a igreja? Vamos lá. Ele está em Gênesis 17, capítulo 17, verso 7. Diz assim, ó. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes. Presta atenção nisso aqui agora. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Que texto que é esse daqui? Esse aqui é um texto que fala da promessa que Deus fez com um sujeito chamado Abraão. Ele chama Abraão e fala para Abraão que a partir da vida dele e da descendência dele, pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações de todos os povos seriam abençoadas. Aqui já é uma promessa acerca da vinda de Jesus. E uma coisa curiosa, isso começa essa história no capítulo 12 de Gênesis, e no capítulo 17 Deus fala assim, olha, eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser o meu povo, vocês vão ser meu. Então quando a gente fala de igreja, a gente tem que entender que quem começou esse negócio não foi um ser humano. Não foi a invenção de alguém, de um espertinho na história que queria angariar um monte de gente simples para arrancar recursos dela e transformar elas em pessoas fanáticas. Não. Quem idealizou essa coisa de povo de Deus foi o próprio Deus. Quer ver um outro texto para reforçar isso daí, como que Deus ao longo da história estava formando para si um povo? No livro de Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7, diz assim, ó. Por isso diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Olha o verso 7, que interessante, Vinícius. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. Olha que interessante, Vinícius. Aquela promessa que tinha sido feita a Abraão continuou para os seus descendentes. E os seus descendentes, quem acompanha a história dos israelitas, sabe que eles foram parar no Egito por conta de uma fome. Ali eles cresceram muito. E em uma determinada época, Deus aparece para Moisés e chama Moisés e usa Moisés para fazer a grande libertação desse povo, o grande êxodo, a saída dos israelitas da terra dos egípcios. E Deus novamente renova a aliança que ele tinha feito com Abraão. Como ele tinha dito no passado para Abraão, ó, eu vou fazer de você e dos seus descendentes o meu povo. Eu serei o Deus dos seus descendentes e eles serão o meu povo. Novamente vem e dá continuidade a essa intenção de Deus de fazer para si um povo. E olha que interessante, André, mas a gente está falando de igreja, a gente não está falando de povo de Deus. Então, uma coisa importante, igreja é o povo de Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles eram conhecidos como o Israel de Deus. Mas esse Israel de Deus, depois da vinda de Jesus, ganhou uma amplidão, ganhou um outro aspecto multiétnico e se estendeu por todo o mundo, mas continua sendo o povo de Deus. Olha, no Novo Testamento tem uma literatura que foi escrita a um líder de uma das comunidades cristãs na ilha de Creta. O nome dele era Tito. Olha que interessante o que é escrito para ele. Tito, capítulo 2, verso 13 ao 15. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que interessante, Vinícius. Ele deu a si mesmo a fim de nos remir de toda iniquidade, nos resgatar do nosso pecado e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha que interessante, aqui vem o porquê Jesus se entregou, o porquê Jesus foi à cruz. O que está acontecendo? Qual era essa promessa que foi dada a Abraão, que um dia um dos seus descendentes abençoaria gente de todo o mundo? Era o descendente chamado Jesus Cristo, que veio, que é o Deus que se fez gente, que morreu para salvar as pessoas dos seus pecados. Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo para si um povo. E aí, o apóstolo Paulo também vai escrever a uma comunidade de cristãos em Éfeso com a mesma referência de purificação, de salvação, só que aqui o nome de povo de Deus ganha um outro nome. Olha lá, Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27. Maridos, é uma orientação ali para a família, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela,
para que se santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí a nossa ênfase, Vinícius, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, que a entrega de Cristo foi pela igreja, mas numa linguagem semelhante ele diz isso para Tito, olha, ele fez o que fez para remir, purificar para si um povo. É a mesma linguagem aplicada a povo, aplicada à igreja e ao longo de todas as escrituras, o que Deus está fazendo no mundo hoje. É chamar para si um povo que o ame. E como que ele fez esse chamado para esse povo? Dando o seu filho para se sacrificar no lugar deles, para que eles fossem perdoados, para que eles fossem livres de sua culpa e pudessem reconhecer o amor de Deus. É isso que Deus está fazendo, e quem inventou essa história de povo de Deus não foi um ser humano. Os seres humanos deturpam, nós muitas vezes nos apropriamos disso, usamos isso, e há uma série de problemas, e isso não é de agora, sempre houve, para lembrar as pessoas. Jesus chamou 12 discípulos, e um dos discípulos, entre os 12, foi o que entregou, traiu Jesus e vendeu Jesus. Então, problemas de traição, de falsidade, de más intenções, tem ao longo de toda a história. Mas isso não é desculpa para a gente não entender que quem começou essa coisa da igreja foi Deus, e por isso a gente ama ela. Entendi. Eu vi hoje uma postagem aí de um colega, a traição vem de um amigo. Né? A traição não vem de inimigo, a traição vem de quem está perto, né? Senão não seria traição. Ô, André, então pera lá, só para ver se eu entendi. Jesus então não morreu por uma única pessoa, ele morreu por uma igreja. Por uma igreja ou um povo. Né? Uma pessoa sozinha não é igreja. Não é de jeito nenhum. É importante falar sobre isso, André. É importante. Então fica aí, o resto do mês, ao longo do mês a gente vai falar mais. A gente vai dar mais motivos, porque eu acho que tem muitos motivos pra gente falar porque amamos a igreja. Eu acho que o primeiro deles é porque Deus inventou isso daí. Esse é o primeiro ponto. E a gente tem que resolver os outros problemas. Poxa, tem gente que costuma falar assim, poxa, eu gosto muito de Jesus, mas o fã-clube dele é um problema. É verdade, é um problema também. Vem junto, faça parte junto, porque você também é um problema. Diga-se de passagem, eu acho que essa é uma boa recomendação. Mas é um ponto difícil para o nosso coração. Por que amar isso daí? Então, tem muitas respostas, né? E a gente, ao longo do mês, vai conversar sobre mais algumas delas. Legal. Gente, talvez Deus queira usar essas nossas conversas aqui ao longo desse mês para esclarecer dúvidas que estão te atormentando há tanto tempo. Ou, quem sabe, te chamando para entender um pouco o que é isso e fazer parte de uma igreja que é salva por Deus. Quer ver, Vinícius? Eu acho uma coisa importante. André, você falou sobre igrejas verdadeiras. Bíblia, Evangelho e Deus no centro. Foi isso que você falou, André. Mas espera aí. André, na igreja que eu faço parte não existe isso. Eles não ensinam a Bíblia, não falam do Evangelho e também Deus não está no centro. O que eu devo fazer? Vou sair dessa igreja? Olha, eu queria, acho que a primeira coisa é você tentar lutar. Lutar para que você seja assim. Para que na sua vida a Bíblia seja importante, o Evangelho seja importante e Deus esteja no centro. Mas depois vai falar com a sua liderança, antes de sair, antes de querer mudar. As pessoas estão mudando muito fácil, largando tudo com muito fácil. Eu acho que esse não é o caminho fácil, e não é o caminho simples, nem o caminho adequado. Sair rompendo. É tentar alterar, tentar mudar. Ficar lá, ajudar. Viu que não deu? Aí é melhor procurar uma outra igreja que se assemelhe a isso. Mas é uma lembrança importante. Legal. Eu acho que vamos orar então, para a gente finalizar aí o nosso bate-papo de hoje. Senhor Deus, obrigado. Obrigado por essa conversa, obrigado por essa reflexão. Nós amamos a igreja. E amamos porque é o teu povo que o Senhor começou. Começou desde que chamou Abraão, veio formando esse povo, veio fazendo esse povo te conhecer e ser reconhecido como um povo que tem a sua identidade, que carregam o seu nome. Deus, nós queremos ser dignos dessa caminhada, queremos ser igreja com o Senhor, queremos fazer parte dessa comunidade que te ama, que te adora, que é imperfeita, que é pecadora, mas que precisa se arrepender o tempo todo e que desfruta do teu perdão, daquilo que o Senhor fez. É muito especial pra gente saber que o Senhor Jesus morreu e se entregou pela igreja. Nós fazemos parte dela. Obrigado, Senhor. Abençoa quem nos ouve, quem assiste isso aqui, para que também entenda que o Senhor está chamando ele ou ela para fazer parte da igreja do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Se você tem alguém aí que você pensou em mente que não faz parte de uma igreja e tem dificuldade com a igreja, envie esse vídeo para essa pessoa. Beleza? Deus te abençoe e boa semana.